Olá, mulheres de joelhos, graça e paz. Tinha Riz aqui com vocês mais uma vez para a gente estar compartilhando mais um capítulo do livro de Atos. Hoje nós vamos falar a respeito de Atos, capítulo 23. Então, aqui a gente vai continuar falando a respeito da prisão de Paulo e vamos discorrer aqui sobre o que aconteceu com ele. Então, eu te chamo para essa meditação. Pega a tua Bíblia, pega o seu papel, a sua caneta e bora para mais um capítulo. Aqui o livro de Atos, capítulo 23, já começa assim, ó. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. É como quem diz: eu sei bem que eu não tenho feito nada para desagradar a Deus. E o Senhor já começa me questionando nesse momento. Você pode se posicionar como Paulo e dizer: eu tenho certeza que não tenho feito nada para desagradar o coração do meu Deus? E a gente já começa esse vídeo com essa perguntinha, fazendo essa autoanálise em nós. Nós temos caminhado de acordo com a vontade de Deus? Seguindo aqui a leitura. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou os que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Tipo, cala ele, silencia ele. Então Paulo disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo responde: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. E isso aqui já gerou um conflito ali dentro, né? Ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre os fariseus e os saduceus, e o Sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, uma gritaria no Sinédrio, e levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos nesse homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Olha o que ele está dizendo, ó, não tenho o que acusar ele. E se realmente um anjo estiver falando com ele? Ele gerou essa pulga atrás da orelha, né? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Aqui no versículo 11, para mim é o ápice aqui do capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Como quem diz: filho, ainda não acabou. O mesmo que você fez em Jerusalém, eu preciso que você faça em Roma. O mesmo que você fez em Jerusalém, você ainda vai fazer em Roma. Como quem diz: ainda não acabou, Paulo. O meu propósito está em processo ainda na sua vida. Ainda há coisas a fazer. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não havia. E aqui, a gente vai seguindo aqui no versículo 12, nós vamos ver que os judeus começaram a tramar ali contra a vida de Paulo. Eles começaram a tramar uma emboscada, né? Eles tramaram ali que, ó, não vamos comer, não vamos beber, nós vamos jejuar e nós vamos matar Paulo. Olha só, versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Que ira é essa? Meu Deus! Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração.
Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante, para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Olha só, eles começaram a armar ali, ó, dá um jeito de trazer Paulo, que a gente vai matar ele. Vamos resolver o problema, vamos cortar o mal pela raiz. E a gente jura aqui sob pena de sermos amaldiçoados. Olha a que nível essa sede, essa de vingança, sabe? Meu Deus! Tudo porque ele estava pregando Jesus. Tudo porque ele estava falando a respeito do que ele estava vivendo com Jesus. Sendo perseguido por amor a Cristo. E esses homens aqui querendo a qualquer custo acabar com a vida de Paulo. Versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza, ali onde Paulo estava, e contou tudo a Paulo. Então esse, chamando um dos centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, porque ele tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? E ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente a Paulo ao Sinédrio sob pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Tipo, eles vão falar que querem mais detalhes, querem fazer um interrogatório mais detalhado com ele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender ao pedido deles. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido essa informação. Tipo, ó, você já falou comigo, ó, fica quietinho. Não fala com mais ninguém. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos, né? E aí o comandante ali envia uma carta ao governador, né? Ao governador Félix. E aí a gente vai ler a respeito dessa carta aqui, no versículo 26. Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Então a cidadania romana de Paulo estava poupando ele de algumas coisas. E Deus é perfeito, né? O fato dele ter dupla cidadania foi muito bom e muito relevante para essa trajetória dele, para essas viagens que Paulo fez. Querendo certificar-me do motivo por que o acusam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor,
intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Então, os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando eles chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era de Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Aqui Paulo foi entregue ao governador, ao governador Félix, e ali o governador falou com ele: agora eu vou esperar os seus acusadores chegarem, e quando eles chegarem eu vou ouvir as partes. E essa trajetória de Paulo, a partir ali no capítulo 24, a gente vai ouvir, nós vamos ver o que aconteceu, daqui para frente, depois que Paulo foi deixado ali com o governador. Mas aqui no capítulo 23 a gente pode ver a nossa caminhada com Cristo. Obviamente as perseguições que nós sofremos não chegam aos pés do que Paulo sofreu. Mas é lindo ver que mesmo sofrendo tudo isso, mesmo estando preso, Paulo não negava o nome de Cristo. Paulo não negava para que ele foi chamado. E mais lindo ainda é ver o agir e o cuidado de Deus em estar guardando Paulo. Porque se não foi a mão de Deus aqui usando esse sobrinho, sobrinho de Paulo, porque aqui fala o filho da irmã de Paulo, então nós entendemos que ele era um sobrinho de Paulo. E a perfeição de Deus em usar essa pessoa para ouvir uma situação e ele ter a ousadia de falar: eu preciso falar isso com alguém, eu preciso falar o que está acontecendo. E Deus livrando Paulo dessa emboscada. E o que o Senhor fala para mim nesse momento, fala ao meu coração, é que Ele está em conversas que nós não estamos. Deus, Ele escuta conversas que nós não escutamos. E em estando nesses lugares, nessas conversas, Deus nos dá livramentos que nós não percebemos. Aqui Deus permite que esse menino escute isso, que essa pessoa escute isso, e ele vai falar com Paulo. Só que Deus falou ao meu coração nesse momento: quantas vezes algo acontece que não chega aos teus ouvidos, mas eu já te livrei. Quantas emboscadas são tramadas para nós a todo tempo e o Senhor já nos livrou. Quantas acusações Satanás levanta a nosso respeito todos os dias, a todo momento. Quantas? E o Senhor tem nos livrado. Cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Que nós estejamos atentos ao cuidado de Deus com as nossas vidas. Amém? E o versículo 11, ele ficou gritando no meu coração. Porque o Senhor nos deu livre acesso a Ele, certo? Em nos dando livre acesso a Ele, Ele está ao nosso lado o tempo todo. Melhor ainda, Ele escolheu habitar dentro de nós. E Ele está o tempo todo falando: coragem, seja forte, não desista, vai mais um pouco, eu estou contigo. Assim como Ele fez aqui com Paulo, dizendo: coragem. Assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, convém que você faça da mesma forma em Roma, como quem diz: ainda não acabou, eu vou te levar até lá para que o meu nome seja glorificado lá. Então que nós tenhamos coragem, perseverança para continuar
exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Paizinho, obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo renovo que nós podemos sentir quando nós nos expomos a ela. Que o Senhor possa tomar nossa mente, nosso coração, e que o Senhor possa todos os dias trazer a revelação, Pai, que tem por detrás da letra e nos vivificar, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, minhas amadas. Um beijo no seu coração. Fica na paz.